Bom dia, seja bem-vindo a mais um Freud Explica. E hoje, gente, um assunto que eu também, junto com vocês, quero aprender muito, né? Que é a neuroeducação. E eu tô aqui com a Cristine Calazans. Cris, muito obrigada pela presença, viu? Eu achei o tema muito interessante porque realmente a gente não ouve, né, se falar em neuroeducação, né? Então, para a gente começar, gostaria que você explicasse o que é a neuroeducação. Tá. Eu que agradeço essa oportunidade, Tati, de estar aqui com vocês. Antes de falar um pouco da neuroeducação, gostaria de falar um pouco de mim, assim, como profissional, né? Ok, bacana. Sou professora há muito tempo, desde os 17 anos, pouquinho, né? E sempre trabalhei com crianças, jovens, pais, e fui procurar a neuroeducação também por curiosidade. Tá. Não conhecia e comecei a estudar, fiz a minha pós em neuroeducação. Você é pedagoga, Sou né? pedagoga, Tá. sou pedagoga, especializada em alfabetização. E a neuroeducação? A neuroeducação me encantei. Me encantei e assim, desde o começo a gente sempre trabalha muito com a prática, muito com o atendimento, e com isso você vai aprendendo e é um trabalho interessante. O que a neuroeducação trabalha é a dificuldade de aprendizagem. E todos nós temos um pouco, né? De dificuldade na vida. Ou já tivemos. E o que é a neuroeducação? É uma neurotecnologia, né? Da tríade da consciência, da mente, do cérebro. Então, através das intervenções da neuroeducação, nós conseguimos chegar num ponto que muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não conhece, o indivíduo não sabe, né? Então, partindo da primeira experiência que ele viveu. Então, Tati, vamos imaginar assim, que você é uma criança, tá no colo dos seus pais ou da sua mãe. Que gostoso. Já gostei desse pensamento. Vou levar a Tati pra praia. Ai, vamos levar, tá aquela expectativa toda de levar a Tati pra praia e tal. E aí você tem expectativa da sua família e você é um ser humano, você vai ver pela primeira vez tudo que você vai sentir. Né? Mas existem, quer dizer, outras pessoas ali, né? Existem outras pessoas. É um contexto. Um contexto. Sim. E aí tem o cheirinho do mar, o barulhinho, aquela textura diferente quando você coloca seus pezinhos na areia, você encosta o seu pezinho na água gelada. E assim, são 5 sentidos que naquele momento aparecem. E você recebe aquela primeira experiência. Então, a primeira experiência que você viveu foi essa. A partir daí, essa experiência... Cris, me diz uma coisa. Quando a gente fala em sentidos, quer dizer, desde que eu sou esse bebezinho que fui levado à praia e senti essa água, eu posso já ter algum sentido bem mais aguçado? Não sei te dizer, Tati, na verdade, se sim ou não, porque aquela experiência é única. É a primeira que você tá com o pezinho na água fria. Ok. Entendeu? E aí você vai usar isso que eu senti pra... Então, e aí o que acontece? Essa foi a tua primeira experiência. A partir daí, outras experiências virão, né? Foi prazerosa essa experiência ou não? O que aconteceu? A pessoa que estava com você ficou com medo, ela te forçou a ir, né? Então, assim, todas as coisas que aconteceram a partir daí, isso é com tudo na vida da gente. Sim. A experiência de referência e as experiências que virão pelo decorrer da vida. E são inúmeras, concorda? Então, aí a gente começa a formar a primeira parte. Então, a parte da Tati que conheceu o mar, né? Ou como que ela se sentiu naquele momento.
E quando a gente trabalha no consultório, porque a neuroeducação é trabalhada em consultório, eu sou pedagoga, mas eu trabalho no consultório. Você saiu de escolas, quer dizer... Nesse momento eu estou só com consultório, então só clinicando. Como eu não sou psicóloga, não tenho pacientes, eu tenho clientes. Então, aí quando o cliente vem, ele vem por alguma questão. Então, eu sou tímido. Ah, meu filho está muito preguiçoso. Eu não sei mais o que fazer com ele. Ou não consegue prestar atenção na aula. São inúmeras as questões, né, que aparecem no consultório. E Cris, como é que... acho muito importante você estar falando, quer dizer, eu sou educadora, né? E a questão da família, como educar a família, por exemplo, para que a família aprenda também. Acho isso muito importante, aprenda a entender essa criança, né? Quer dizer, então existe esse trabalho de familiar mesmo? Existe, eu acho que é assim importantíssimo, porque se você considerar que cada criança leva a sua família para a sala de aula, leva a sua família para o consultório, leva a sua família para a vida, né? Tudo que você aprende desde que você nasce, como é conduzida a sua vida, né? As informações, como é desenvolvido o caráter, tudo isso faz parte da criança, né? E aí, como é que eu faço nesses casos? Eu faço uma anamnese, eu converso primeiro com os pais. Às vezes os pais preferem conversar separadamente. Eu acho muito bacana também, porque aí a mãe fala a visão dela, o pai, quando o pai vai, eu também acho assim interessantíssimo, porque o pai vê de uma outra forma, e depois eu começo a trabalhar com a criança. Em alguns casos, dá para fazer ao mesmo tempo, então atendo a família, o casal e o filho, ou a mãe e o filho, né? E vou, através da conversa, introduzindo algumas coisinhas novas no dia a dia e ele trazendo para a realidade. O que acontece com o seu filho? Por que será que ele está com esse comportamento? Para a gente ter uma ideia de resultados, conta para a gente um caso aí, né? Como é que a coisa chegou até você e como é que você percebeu a melhora aí, né? No contexto familiar. Tenho alguns. Tenho um de uma menininha muito agressiva, que ela queria muito chamar a atenção, na verdade, dos pais. E os pais já não sabiam mais o que fazer com ela. Sabiam mais, começaram a desconfiar de várias coisas, de vários transtornos, e ela chegou a mim. E eu conheci, primeiro eu conversei com a mãe, depois conversei com o pai, esse foi um caso bem interessante. E no final, no terceiro atendimento, eu conheci a criança. Essa criança não se comunicava comigo. Então, foi uma sessão inteira, ela tomando atitudes para chamar a minha atenção. E as atitudes... Com gestos? Sim, sim. Aquela hiperatividade. Ela não parava quieta um minuto, ela tinha reações agressivas dentro do meu espaço. E com o tempo eu fui mostrando, olha... Esse é o meu espaço, é o espaço que eu te recebo com muito prazer. A partir do momento que você entra, é o seu espaço também, então vamos cuidar. E assim eu fui aos poucos. Essa menina demorou algumas sessões para conversar comigo. Enquanto isso, eu trabalhava os pais no consultório, né? Então, teve um dia que o pai voltou e falou assim para mim, Cris, eu não sei, eu estou muito preocupado. Mas preocupado com o quê? Porque agora eu estou conseguindo assistir o Jornal Nacional. Aí eu pensei, mas isso não é bom? Era impossível antes, ele falou assim, mas me preocupou, porque além de estar assistindo o Jornal Nacional, a minha filha estava fazendo um barulhinho assim, eu até falei, acho que ela quer chamar minha atenção. Mas quando eu olhei, ela estava lendo. Que graça! Aí eu fiz, nossa, lendo? Lendo um gibi. Falei, puxa, e aí, o que você fez? Eu puxei minha filha para perto de mim. Que bonito, né? Eu fiquei toda emocionada, que porque legal. Assim, é isso, né? Você faz com que a pessoa, você dá ferramentas para ela pensar, refletir, você orienta e ela vai para casa. Quer dizer, nesse caso, você deu ferramentas tanto para a criança
E para o pai também entender o porquê desse querer chamar atenção. Porque tem Aham. sempre um motivo aí no querer chamar atenção. Sim. Esse cry for help, às vezes, né? Esse, olha, olhem para mim, né? Exatamente. Então, Tem coisa melhor do que você falar e o outro te ouvir? Olhar nos olhos e exato, conversar como a gente está comunicação, conversando. né? Que hoje em dia, aliás, está Muito cibernética difícil. demais, né? Assim, tá, Demais. tá complicada. Então, e às vezes eu dramatizo no consultório com os pais. Me fala um pouquinho. Porque tem que ser divertido, né? Aham. Porque não pode ser só pesado, assim, porque já Sim. existe um problema, uma dificuldade, então vamos tornar isso melhor. Então eu faço dramatização. Outro dia eu estava com uma mãe e ela começou a falar que o filho dela não ouvia. E ela começou a falar e eu comecei a não ouvir também. E eu pegava uma coisa no chão e eu fazia, e eu fiquei acho que uns 5 minutos desse jeito. Quando eu acabei, ela olhou para mim e falou, nossa, Cris, eu falei assim, como você se sentiu? Ela pegou, ela entendeu. Ela falou, ai, porque eu fico no computador, porque eu chego, porque eu vou atender o telefone, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Ai, Cris, ai, como é horrível. Como é horrível. E assim, você tá ali dentro, você não percebe. Você mostrou para ela a sensação que a filha ou filho Sente. estavam sentindo, na verdade, Exatamente. Né? E a sensação que a gente, como ser humano, sente quando o outro não te escuta. Aham. Né? E às vezes você precisa ouvir, abrir esse canal e ouvir. E há várias formas de ouvir e de se comunicar? Então, aí entra naquela coisa, tem várias, o meio de comunicação, que língua você se comunica? Então, esse é um dos primeiros testes que eu faço no consultório. Tá, para identificar, essa linguagem. É uma família, tem a mãe e o pai, tem 2 filhos, cada um se comunica de uma forma, né? O que você vai, não adianta você dar um discurso, dar uma bronca no seu filho, que ele é 10% auditivo, gente. E você tá achando que seu sermão vai servir para o resto da vida dele. E ele não tá nem te ouvindo. Né? Então, às vezes, a criança é mais sinestésica ou mais visual, e aí você precisa tocar, né? Olha nos meus olhos, segura essa criança. Fala pouco, mas fala com firmeza. Porque a criança precisa, o adolescente precisa sentir segurança. E aí você estabelece esse vínculo, essa comunicação. Né? Sim, porque não adianta você falar no ouvido do adolescente, de falar, ai Deus, né? Até vira o olho. E aí você faz o quê? Né? Você atende casais também? Que também. Tem esses problemas de ela não escuta, ele não me ouve, né? A linguagem aqui está um pouco complicada. Eu atendo, mas eu costumo brincar, como eu sou educadora, e eu mas estabeleço algumas você, não regras. Você é educadora, eu sou educadora, né? Então eu como eu não sou psicóloga, eu posso dar lição de casa, né? Ser mais rígida. E brinco que também eu não sou super nani, mas assim, é um tratamento diferente, né? E funciona, e tem resultado bom. Que isso é o isso principal, me deixa muito feliz. Esse feedback quando Exatamente. A gente tem. Cris, como é que surgiu tudo isso? Aqui deixa eu mostrar da Susan Zimmog-Leibig, né? Isso. Esse livro aqui, acho interessante porque ele fala de caráter, né? Então me fala um pouco da Susan e como é que é esse grupo aqui que eu tô vendo aqui atrás, como é que isso começou? A Susan é diretora do Instituto de Pesquisa em Neuroeducação. Tá. Essa pós-graduação da Uniítalo, mas as nossas aulas acontecem no Instituto de Pesquisa em Neuroeducação. Foi onde eu conheci a Susan e num telefonema eu me encantei e fui de curiosa ver o que era. E esse é meu grupo, um grupo maravilhoso que se formou. E nós escolhemos esse tema, porque todos os grupos escolhem um tema. Ok. Porque além da monografia, do artigo científico, tudo que a gente tem que fazer, nós escrevemos esse livro. Então nós somos as pesquisadoras e a Susan a orientadora. E o caráter realmente se aprende na família e na escola, né? Exatamente. Como é que você, Cris,
definiria caráter? O caráter é o que a gente tem de melhor e que para levar para o resto da vida. Eu vou te definir o caráter numa fala que eu vivi há pouco tempo. Minha filha foi morar na Austrália. E na despedida, ela, na hora de viajar, assim, de entrar, passar o portão, ela ficou nervosa. Ok. Aí eu peguei, fiz isso que eu faço geralmente, ensino para os pais. Tirei ela daquele contexto, puxei ela para mim. Peguei nas mãos dela e falei assim, filha, agora você vai levar o que a sua mãe e o seu pai te ensinaram de melhor, foi o seu caráter, né? Ou como você foi formada, isso tudo está no seu coração, isso tudo está na sua alma, né? Se você usar isso tudo da melhor forma possível, não tem como dar errado. Eu, a partir de agora, não posso fazer mais nada, mas eu tenho certeza que eu formei e formo o seu caráter até hoje. Você já passou a mensagem, né? Não é? Sim. Porque isso, gente, é eterno, você está sempre formando caráter. Claro. Você forma desde ali do embrião, porque você já vem com uma carga, né? Aí você pergunta para mim, o que vem lá antes, né? Sim. Tem toda a nossa carga genética, a criança em formação e a responsabilidade que os pais têm em transmitir o caráter para os filhos. Porque existe o caráter, a formação, o formal, o informal, não formal. Então, a escola é ali a 10ª ao nosso trabalho. Essencial, né? Essencial, gente, não existe. Sim. Tem que ter parceria, né? Entre a escola e a família. Cris, me fala uma coisa, a questão que a gente estava até comentando, que eu achei muito interessante, da criança que é tímida. Né? Ela se sente de repente ali deslocada na sala de aula, ela quer fazer uma pergunta, mas ela não tem coragem, né? Como é que é o processo com essa criança? Essa criança sofre bastante. Muito, né? Muito. Muito, porque ela sofre nas relações, ela sofre porque ela não consegue tirar uma dúvida. Então geralmente ela vai para o consultório por conta disso, porque começa a atrapalhar os estudos, a aprendizagem. Então é a hora que a mãe detecta, porque tem uma e às outra vezes tem um coisa, super potencial, mas é a timidez que tá, né? E uma outra coisa que você percebe, né, que muitas vezes são os rótulos. Sim. Ai, é um bicho do mato. Sim. Ela puxou a minha, também era. E esse puxou a minha é péssimo, né? Porque assim, poxa, ela é ela. Ela pode até ter características, tal, mas assim... Mas é um outro indivíduo, né? Outro indivíduo, ela tem que ter a vida dela. Sim. E você tem que estimular, dar ferramentas para que ela consiga ultrapassar. Agora, se você faz assim, minha filha é bicho do mato mesmo, e você mesmo, eu já vi muito, coloca ela para trás. Você já passa a informação para ela que realmente não tem jeito, quer não dizer, tem jeito. Ela, né? Minha filha, sinto muito, mas a mamãe também era assim, você vai ser assim. E pronto, né? E pronto. E aí, adolescentes, vem muitos adolescentes tímidos, e você vê que é um trabalho que a evolução vem aos poucos, e é tão sutil que quem é tímido consegue te dizer. Como é que você está se sentindo agora? Eu estou bem, melhor, eu consegui isso. Muitas vezes a família não vê. Fala, eu pergunto para mim, como é que ele está? Está igual, tímido, continua um bicho do mar. Mas eu sei que aquele rapazinho que a mãe fala que é tímido, chegou para mim na sessão anterior e falou assim, Cris, eu consegui isso. Consegui falar com os meus amigos, né? Eu consegui fazer uma pergunta. Mas o que a mãe quer? Que ele levante o braço e pergunte para todo mundo. Que ele já vire um extrovertido, né? Ele tem necessidade, Tati? Eu te pergunto. Para quê? Exato. Porque a gente tem que seguir o modelo, todo mundo tem que ser extrovertido. Concordo totalmente com você. Né? Então agora, ele consegue sair da cadeira dele e ir até a mesa do professor. Que já é um super avanço, né? Maravilhoso, é maravilhoso. E tirar dúvida. Qual é a questão? É tirar dúvida? Então eu não preciso ser aquele, né, o expansivo, o extrovertido. Não. Que bacana. A gente vai entrar no intervalinho e já volta.